Bom, pessoal, lembrando que vocês podem vir até o ambiente aqui dos tutoriais da própria Siemens para rever as atividades, para aprender coisas novas, para tirar dúvidas, tá? Então essa é uma ferramenta muito importante e muito útil dentro do treinamento do Solid. Aqui a gente tem, ó, no, na apresentação, né? Toda vez que a gente inicia uma das aulas, ó, eu coloco o link sobre o que será falado. Então aqui no caso será para os rascunhos, é aquele ambiente que a gente estava vendo. Então no rascunho, ó, a gente vai ter esse grupo de comandos na interface do Solid Edge, que é o rascunho. Quando você clica no rascunho, os ícones mudam, certo? E eu vou mostrar cada uma dessas opções no próprio Solid Edge. Então veja, ó, quando eu vou iniciar um desenho, eu vou clicar aqui no rascunho, tá? Existe a possibilidade do rascunho em 3D, tá? Que são os dois principais tipos de rascunho. Basicamente a gente vai usar rascunho em 2D. Rascunho em 3D quando eu quero desenhar, por exemplo, tubulações, tubulações hidráulicas, tubulações de gás, alguma estrutura com perfis, tá? Então no nosso caso para peças a gente usa o rascunho. Veja que os comandos estão disponíveis aqui. Quando eu clico no ícone rascunho, no método ordenado, eu vou ter, a primeira coisa que o software pergunta, né, é qual é o plano que eu vou usar para eu desenhar. Porque eu estou desenhando em 3D, estou no ambiente tridimensional, mas preciso dizer para o software qual é o plano em duas dimensões que eu vou desenhar o meu rascunho em 2D, tá? Uma opção é clicar aqui no Pathfinder, ó, em planos de referência, certo? Os planos aparecem aqui. E aqui, olha, se vocês observarem, vocês vão ver aqui o tipo de plano que será usado. Se você apertar o scroll, ó, você pode movimentar os planos, tá? Aliás, movimentar o sistema inteiro. Ó. Então, no caso aqui, ó, eu tenho o superior, o direito, né, que o próprio mouse indica, e o frontal. Nesse caso, se eu quiser, eu vou desenhar no frontal. Então, eu vou selecionar o plano frontal, certo? Quando eu seleciono o plano frontal, ele muda a configuração de todos os comandos. Eu tenho a opção de fechar o rascunho, a opção de fechar o rascunho aqui também, certo? E eu vou fazer o desenho em 2D aqui. Então, olha, eu vou usar esse comando, esse prompt de comandos aqui, ó, de visualização, ó, e eu vou escolher esse ícone aqui, ó, para eu visualizar o rascunho. Então ele vai me dizer, ele vai me mostrar exatamente o plano que eu estou usando para o rascunho quando eu estou no modo rascunho. Então eu clico aqui, ele vai me mostrar, né, o plano ZX, certo? E aí, olha, eu posso desenhar uma linha, posso desenhar um arco, posso dividir uma seção, posso estender uma seção, posso usar o deslocamento, certo? Um deslocamento simétrico, dos dois lados já. Posso desenhar um retângulo ou um polígono. Existem formas diferentes de desenhar um retângulo. Eu posso desenhar retângulo pelo ponto central, posso desenhar um retângulo por uma extremidade, por 3 extremidades, posso desenhar um polígono, posso desenhar uma linha aleatória, uma polyline, posso aparar, que seria mais ou menos como o do AutoCAD, né? Na verdade são semelhantes ao AutoCAD esses comandos. O mover ou girar, o espelhar, o aparar canto, o cordão, que é o arredondar, né? Arredondar e o chanfro. E os círculos, que tem várias opções de círculo, incluindo aí as opções de desenhar elipses, tá? Bom, aqui, olha, eu tenho ainda alguns comandos que eu posso utilizar que são referentes ao desenhar, tá? Então eu posso limpar o meu rascunho, tá? Esse comando de projeção para o rascunho ele é muito interessante quando eu trabalho com montagens. No momento em que a gente estiver trabalhando com montagem, a gente retoma ele. Eu posso desenhar linhas de construção, que são linhas que não poderão virar estruturas tridimensionais. São linhas auxiliares que eu quero manter no sistema. Eu posso criar achuras,
certo? Então tem várias opções. Essas opções aqui são opções de visualização, tá? Então, por exemplo, eu quero trazer exibir, né, aqueles quadradinhos que apareciam no AutoCAD com fundo preto, tá? Então eu posso configurar isso nessa região aqui. As restrições, elas são muito importantes para a maneira como a gente desenha rascunho dentro do Solid Edge, tá? Então elas são diferentes do AutoCAD, portanto a gente tem que se habituar rapidamente a essas restrições. Toda vez que eu desenho uma linha ou qualquer outra coisa, ó, elas ficam com alguns sinais em vermelho, certo? Então se eu apertar o ESC, ó, se vocês observarem aqui, ó, o cantinho, ó, ele tá com um quadradinho, certo? Em vermelho. Esse outro símbolo no meio da linha, ó, ele tá com um mais. Aqui, ó, ele tá com um quadradinho e com um X. Aqui ele tá com um mais. Aqui ele tá com um quadradinho, certo? Esses sinais são referentes às restrições que são impostos automaticamente pelo software. E eu posso editar essas restrições, certo? Então, se eu quiser, eu posso indicar ou não esses sinais, certo? Então, em geral, a gente deixa isso aqui ligado, então ela exibe essas restrições. E aqui, ó, são relações que são inseridas automaticamente quando eu faço os desenhos, tá? Que em geral também eu deixo indicado aqui. O que elas significam? O quadradinho no final significa que eu fiz uma conexão, ou seja, essa linha está conectada a essa. Quando isso acontece, aparece o quadradinho aqui, tá? Esse sinal de mais, ó, ele indica que essa linha aqui ela está em um sentido ou vertical ou horizontal, que está relacionado ao horizontal vertical aqui, certo? Então aqui a gente tem a mesma coisa, aqui eu tenho um X, certo? Esse X aqui, ó, quer dizer que eu peguei um ponto que está nesse plano, tá? Então eu tenho um plano que se conecta a esse plano aqui. Mais aqui repetido novamente, tá? E outra característica muito importante do Solid é que toda vez que eu faço um rascunho, em geral, tá? Eu tenho que começar e terminar o rascunho no mesmo ponto, ou seja, ele tem que ter uma conexão entre as linhas que eu fiz, né? E essas linhas ela tem que formar um sistema fechado. Se eu deixar aberto essas linhas, se por exemplo essa linha aqui não for bem conectada a essa, se eu deixar um espaço, uma diferença de distância, provavelmente eu não consigo executar depois um comando para gerar um sólido. Portanto, é muito importante que eu me atente a isso, diferente do AutoCAD, que dane-se se você desenhava ou não o sistema fechado, tá? Então, nesse caso, é muito importante que eu faça esse sistema de forma fechada. O próximo grupo é o IntelliSketch. O IntelliSketch é o equivalente aos comandos de precisão, certo? Então, quando eu vou desenhar uma linha e eu quero pegar o fim de uma linha, ó, que eu clico aqui, ó, eu quero começar no final dessa linha, ó, aparece, tá vendo aqui, ó, uma linhazinha com um ponto branco na ponta, né? Tipo um cotonetezinho que indica que é o ponto extremo de uma das linhas, ó. Ou o ponto extremo dessa linha, ou por exemplo o ponto do meio, ó. O ponto do meio é uma linha, um traço branco com um pontinho branco no meio, certo? Então esses são os sinais e as indicações quando o IntelliSketch está ativado. Se eu desmarcar aqui, ó, ele não vai mais indicar o ponto da extremidade. Ele vai indicar o ponto do meio. Se eu desmarcar o ponto do meio, ó, ele também não indica mais o ponto do meio, certo? Ele vai dizer que é um IntelliSketch de pontos sobre a linha, mas não é exatamente o meio. Então eu habilito ou desabilito os IntelliSketches conforme a minha necessidade, tá?
O outro grupo de comandos, esse é muito importante, porque ele é o grupo de cotagens, mas ele não funciona apenas como cota, certo? Ele é um dimensionador das linhas que eu fiz. Então veja que eu fiz um triângulo retângulo aqui com dimensões aleatórias. Se eu quiser dar precisão para isso, eu clico aqui na cota inteligente, habilito a cota inteligente, aparece uma aba extra de comandos, tá? Mas basicamente o que eu faço? Eu clico sobre a linha que eu quero cotar, veja que eu não preciso clicar numa extremidade e na outra aqui nem no AutoCAD, tá? Arrasto e clico longe. Ao clicar longe, ó, eu vou ter a possibilidade de editar o valor dessa cota. Quando eu edito o valor dessa cota, ó, se eu botar um número fixo aqui, ó, que eu quiser, ó, por exemplo, 40 milímetros, e apertar Enter, eu faço a alteração da cota. Como as linhas estão conectadas, ó, automaticamente essas linhas vão aumentar. Como o símbolo de perpendicularidade aqui, né, de linhas verticais está ligado, ele também vai aumentar e ele sabe que ele vai ter que aumentar na vertical o tamanho da linha, certo? Então, é muito importante observar as restrições e usar os comandos de cota para que eu faça os dimensionamentos das linhas. Então, olha, eu vou dizer um lado do triângulo retângulo, vou dizer o outro lado do triângulo retângulo, né? Então, se eu botar aqui, ó, 30 milímetros, ó, ele vai reduzir, né? E dessa maneira eu vou ter o triângulo retângulo com um lado de 30 milímetros, outro lado de 40 milímetros. Todo mundo sabe, né, que se eu quiser agora cotar a hipotenusa aqui, ó, a gente sabe que esse aqui é um triângulo 3, 4, 5, né, e portanto a hipotenusa vai valer 50 milímetros. Ó. Eu venho aqui e mudo, né, por exemplo, para um método de cotagem por 2 pontos. Então aí eu clico numa extremidade e na outra, ó, e aí ele vai me dar essa terceira cota. Veja que agora, ó, que essa terceira cota ela está na cor azul, certo? Diferente dessas aqui. Por quê? Porque se eu já cotei 40 milímetros aqui, 30 milímetros aqui, as restrições estão aplicadas, é impossível eu fazer essa cota diferente de 50. Se ela é impossível de ser editada, ela aparece azul para ser apenas exibida, tá certo? Então essa é uma importante observação sobre o programa. Agora, se, por exemplo, eu quiser mudar alguma cota, eu aperto ESC para sair do comando de cota inteligente, clico sobre a cota que eu quero editar e ela vai abrir, ó, se eu clicar 2 vezes aqui, ó, ela vai abrir a edição do tamanho da cota. Então, se eu colocar aqui 30 milímetros, ó, eu atualizo para o triângulo retângulo, né, com lados iguais, né, e agora a gente sabe que a hipotenusa vai ser 30 raiz de 2, que vai dar 42,43 milímetros, certo? Os outros comandos, ó, são comandos de anotação quando eu quero exibir alguma coisa, tá? Então eu faço rascunho, né? Relembrando, rascunho deve ser fechado, rascunho deve ser desenhado contorno, e depois eu vou fazer as cotas, usar as cotas inteligentes, manter as cotas inteligentes e iniciar sempre o desenho da origem do espaço de desenho. Então essas são as dicas e o resto a gente vai usando aí à medida da necessidade. Então olha, eu vou fechar o rascunho e ele vai perguntar se eu quero concluir. Se eu quiser um nome para o rascunho, eu posso mudar aqui, né? Então, por exemplo, eu posso deixar rascunho 1, em geral eu deixo. Mas se eu quiser mudar, eu mudo e ele vai aparecer aqui no Pathfinder diferente. Vou dar o concluir, certo? E cancelar, porque ele entende que eu quero fazer outro rascunho. Mas eu não quero, então tá lá, ó, o triângulo que eu quero, que eu acabei de desenhar, certo? Bom, se eu quiser editar, ó, eu clico nele aqui, né? E aí eu tenho a opção de editar uma definição ou editar
perfil. Se eu clicar no editar perfil, ó, ele vai aparecer da maneira como eu estava vendo ele da última vez. Posso editar, fazer alguma alteração aqui, né? Se eu não quiser, quando eu acabar de fazer a alteração que eu quero, eu quero que isso aqui volte a ser 40. Então 40, aquilo volta a ser 50, eu venho aqui, finalizo, e agora eu tenho o novo rascunho 1, tá? O próximo passo é aplicar um recurso de base, né? Ou um filter, né, em inglês, ou um sólido. Eu vou gerar um sólido, tá? Qual é a característica dele? Ó? Eu posso criar um sólido e toda vez que eu mudar esse rascunho de base, ele vai mudar também o sólido. Portanto, a ordem é esse primeiro rascunho. Toda vez que eu alterar esse primeiro rascunho, ele muda todos os desenhos, toda a forma do desenho, tá? Toda vez que eu fizer alguma alteração nele. Acredito que era uma introdução básica aos rascunhos, né? E aí a sugestão é que vocês façam os dois exemplos que estão na aula.